Vereadores debatem projeto que regulamenta transporte privado remunerado de passageiros. Detalhes da proposta do Executivo foram apresentados por equipe técnica da Empresa Pública de Transporte e Circulação. Na Comissão de Finanças, parlamentares questionam o valor de permuta de um terreno da Prefeitura. A área do bairro São João foi cedida à Associação do Aço do Rio Grande do Sul em troca de terreno na Lomba do Pinheiro. Na Comissão de Direitos Humanos, profissionais do Hospital de Pronto Socorro cobram solução de impasse sobre o valor do adicional de insalubridade pago a servidores da saúde. Estes são os destaques do Jornal da Câmara de hoje. Acompanhe as notícias a partir de agora. Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Nesta quarta-feira, vereadores da capital se reuniram com a equipe técnica da Empresa Pública de Transporte e Circulação. O projeto de lei que regulamenta o serviço oferecido por aplicativos como o Uber foi debatido no encontro. A equipe técnica responsável pela elaboração do projeto detalhou a proposta e tirou dúvidas dos parlamentares. Um dos pontos que gerou debate foi a identificação dos veículos utilizados pelas empresas responsáveis pelos aplicativos. A medida está prevista no texto do Executivo, embora não haja definição de como será colocada em prática. Fazer uma exigência com que o Uber tenha uma identificação é igualá-lo, muitas vezes, ao táxi, num primeiro momento, e dois, submeter a um risco o motorista do Uber, pelo menos nesse momento e nessas circunstâncias que estão. Então eu sou contrário a esse tipo de identificação e acho que tem que se respeitar a liberdade do cidadão. Se ele quiser andar num táxi, e o táxi ele pode ir na esquina, levantar o dedo e pegar a qualquer momento, ou se ele quer no seu aplicativo de casa chamar ou mesmo um táxi, ou quiser chamar um serviço desde plataforma como é o Uber e andar num carro sem nenhum tipo de identificação. A identificação visual, ela mesmo que seja discreta, ela é importante porque ela vai saber que lá está transitando um automóvel autorizado pelo poder público, não é um automóvel mais clandestino. Porque quando nós tivermos a legislação, qualquer empresa que trabalhe com aplicativos terá autorização, desde que cumpra os requisitos da lei, a atuar e prestar esse serviço de forma regular em Porto Alegre, como hoje são os táxis, como hoje são os ônibus, as lotações. Acho que nós temos que construir essa convivência. O diretor-presidente da EPTC acrescentou que após a regulamentação do serviço, a tendência é de não haver mais conflitos. Vanderlei Capelari enfatizou também alguns pontos do projeto dos quais a Prefeitura não abre mão. A aprovação de cadastro desses parceiros dos aplicativos, porque nós já aplicamos isso em relação ao serviço de táxi. Nós criamos uma taxa para isso, para que a IPTC também tenha recursos para poder montar uma estrutura de fiscalização, gira em torno de R$ 182, a cobrança inclusive de SSQN, que é a questão do serviço da fazenda. Nós criamos inclusive com o PROCON uma metodologia onde o cidadão possa formular suas reclamações. O projeto de lei foi entregue pelo Executivo na Câmara de Vereadores no mês de maio. A expectativa é de que a proposta seja apreciada ainda neste ano. Antes da votação no plenário, o texto precisa passar pela análise das comissões. Hoje encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das 4 comissões pelas quais o projeto irá tramitar. Nós também decidimos aqui com um conjunto de líderes e vereadores de realizar a audiência pública num espaço bastante amplo, no dia 5 de julho, no Gigantinho, então às 19 horas, para que possamos ter mais uma etapa de discussão, publicização desse importante projeto para a cidade de Porto Alegre. A lei que autorizou a permuta de terrenos entre o Poder Executivo e a Associação do Aço do Rio Grande do Sul foi tema de reunião da Comissão de Economia e Finanças. Parlamentares questionam o valor da área da Prefeitura envolvida na proposta. Conforme denúncias e pedidos de informações que chegaram à comissão, a área do Executivo valeria cerca de 4 vezes mais do que os R$ 560 mil avaliados na época da permuta para a construção da sede da Associação do Aço. Um novo levantamento que teria sido feito em 2013, quase 2 anos depois da aprovação do projeto na Câmara de Vereadores, apontaria o valor em R$ 2,2 milhões. Os números causaram surpresa entre os parlamentares. Cabe a nós agora que debatemos o assunto, nos aprofundarmos
para fazer justiça, tanto com o Executivo como com as próprias entidades envolvidas. Não há como nós não fazermos apuração dessa situação. Só há um caminho, apurarmos, para ou sinalizarmos no sentido de que o erário foi prejudicado, esta casa foi enganada, ou absolutamente não. Está correto e nós que estamos equivocados, em razão de denúncia que o presidente Idenir Seguin recebeu. O secretário adjunto da Fazenda do município afirmou que a variação de preços é normal, conforme a lei de mercado. Eroni Númer enfatizou que não há irregularidades e que as avaliações foram feitas em momentos distintos. Naquela ocasião, lá próximo ao aeroporto, era uma região um pouco mais deserta, sem grandes empreendimentos. Bom, evoluiu e passados quase 2 anos da primeira avaliação, o mercado reagiu diferente, como tem sido não só naquela região, mas em toda a cidade de Porto Alegre, os preços dos imóveis acabaram subindo. Os parlamentares também questionaram a possível venda de parte do empreendimento pela associação. No entendimento dos vereadores, a área deveria ser utilizada exclusivamente para a construção da sede da entidade. Recebemos alguns documentos afirmando que a permuta do terreno com a Associação do Aço não estava sendo seguida conforme foi votada na Câmara de Vereadores e que a Associação do Aço, na realidade, não é dona do prédio que está sendo construído. Então nós chamamos a Associação do Aço e chamamos a Secretaria de Fazenda para ver a avaliação, para sabermos o que é e o que foi feito. Nós vamos tratar do assunto com os demais vereadores da Comissão de Finanças para esclarecer, para que o município de Porto Alegre, os munícipes, não saiam perdendo. Essa outra questão de envolvimento de uma empresa, segundo o relato do representante da associação, é a empresa que construiu ou está construindo a sede. Então faz parte da forma de pagamento àquela empresa a transferência de parte do imóvel. Mas isso é uma relação pós a confecção do negócio da prefeitura com a associação. O representante da Associação do Aço do Rio Grande do Sul não quis gravar a entrevista, mas garantiu que o terreno está sendo utilizado para a construção da sede da entidade. Ele disse ainda que não existe má-fé por parte da associação e que tudo foi feito legalmente. O projeto que autorizou a permuta foi aprovado na Câmara de Vereadores no final de 2011. A troca envolveu um terreno do Executivo localizado na Avenida dos Estados, onde a Associação do Aço está finalizando a construção da sede. Na negociação, a entidade repassou para o município uma área na Lomba do Pinheiro. No local, a associação construiu uma creche comunitária para 120 crianças como contrapartida pela diferença de aproximadamente R$500 mil entre as duas propriedades relacionadas na proposta. Um impasse sobre o valor do adicional de insalubridade pago a servidores da Secretaria Municipal de Saúde pautou a reunião da Comissão de Direitos Humanos do Legislativo. Funcionários do Hospital de Pronto Socorro alegam que desde 2011 a situação causa problemas no atendimento. Dezenas de trabalhadores do quadro do HPS participaram do encontro da SEDECOM. Eles alertaram para a falta de profissionais no atendimento. A vice-presidente da Associação de Funcionários do Hospital de Pronto Socorro disse que a principal causa do problema é um impasse nas aposentadorias solicitadas após agosto de 2011, quando começou a valer um novo laudo de insalubridade no HPS. Conforme Isabel Santana, mais de 150 trabalhadores do hospital estão em licença aposentadoria, impedindo que novos profissionais sejam chamados para as vagas. As pessoas que estão se aposentando são barradas, estão esperando 3, 4 anos para se aposentar, porque elas contribuíram com 40%, receberam 40% de insalubridade e na hora de se aposentar eles querem, a lei exige, né, que seja 20% conforme o último laudo. Então o que acontece? Essa pessoa fica aguardando em casa 3, 4 anos, segura a vaga. Não abrindo essa vaga do aposentado, não tem como, né, ter a vacância para que seja chamado alguém que passou no concurso. O adicional de insalubridade é um direito dos profissionais que atuam expostos a agentes nocivos à saúde. O benefício tem caráter indenizatório e pode corresponder a 10%, 20% ou 40% do salário do profissional.
Porém, o valor é somado ao cálculo da aposentadoria do servidor público conforme foi recebido no último mês trabalhado. E esta é a raiz do problema. O profissional do HPS que pediu aposentadoria depois de 2011 teve incluído no cálculo da aposentadoria 20% de adicional de insalubridade, mesmo que tenha sempre recebido e contribuído sobre 40%. Representantes das secretarias de saúde e de administração do município relataram que a prefeitura trabalha em um projeto de lei para resolver a questão. Segundo o gerente de saúde do servidor municipal, a medida tem como objetivo reduzir as perdas dos profissionais em licença aposentadoria. De acordo com Mário César Kurz, os trabalhadores afastados ainda recebem o adicional de 40% e teriam que pagar a diferença. Aquele servidor que vinha recebendo os 40% até 2011 e teve o enquadramento adequado à lei em 2011, e isso passou a alterar a realidade da aposentadoria dele. Na realidade, a prefeitura está tentando preservar o servidor de ter que ressarcir ou restituir valores por um enquadramento inadequado anterior. Então, a partir do laudo que o enquadramento foi normatizado, ele gerou um passivo para alguns servidores. E esse projeto de lei atual é justamente para evitar que esse passivo seja onerado ao servidor. Os parlamentares manifestaram apoio aos servidores do HPS e insatisfação com a demora da prefeitura em resolver o problema. A vereadora Fernanda Melchiona, do PSOL, membro da Comissão de Transportes, acompanhou o encontro e sugeriu como encaminhamento que a SEDECOM solicite uma cópia do projeto em produção no Executivo. O presidente acatou a solicitação e anunciou que a comissão deve fazer uma vistoria no HPS. Ficou de encaminhamento uma visita ao HPS, né, para que nós possamos mais uma vez verificar o déficit de recursos humanos. Nós temos mais de 170 servidores em LAA, licença aguardando aposentadoria, ou seja, são vagas que não são ocupadas por outros servidores concursados, porque a vaga está sendo ocupada ainda por uma pessoa que aguarda aposentadoria. Os parlamentares encaminharam em primeiro turno a votação do projeto de lei que prevê atendimento 24 horas nos postos de saúde da capital. A apreciação da matéria foi adiada por falta do quórum necessário para esse tipo de proposta. O documento é de autoria do vereador Cláudio Janta, do Partido Solidariedade. O texto é uma emenda à lei orgânica do município e, por isso, precisa ser aprovado em 2 turnos. Na sessão plenária desta segunda-feira, os parlamentares encaminharam a matéria. Todos que foram à tribuna se manifestaram favoráveis ao projeto. O Executivo tinha que chamar o vereador Janta e conversar com ele e tornar possível alguma coisa nessa direção, porque qualquer avanço que vier é enorme ajuda para a população. Todo o movimento no sentido da gente expor a um progresso de saúde no que for possível tem que ser bem-vindo e eu vou votar a favor por causa disso. Eu estou consciente de que tem. Agora, se não puder ser desse jeito, que seja do outro, mas que seja. Desafogaríamos os hospitais, porque hoje aquele pessoal que tem uma emergência durante a noite, principalmente, ele acaba se dirigindo para o hospital. E com isso, muitas vezes, pequenos problemas de saúde que poderiam ter sido resolvidos com um clínico geral lá na comunidade, vai para o hospital e nós sabemos que o custo de manter um hospital aberto e o excesso de pessoas lá acaba elevando ter um custo muito mais alto do que manter um médico num posto de saúde. Como a proposta é uma emenda à lei orgânica do município, o projeto precisa de 24 votos favoráveis para ser aprovado. Após a discussão, apenas 22 vereadores estavam presentes no plenário e, por isso, a votação foi adiada para a sessão da próxima quinta-feira, dia 30 de junho. No plenário já foi cumprido todas as etapas, né? Falta uma ou outra bancada se manifestar. Então nós vamos pedir para a população de Porto Alegre, as pessoas que usam a saúde de Porto Alegre, estarem presentes na quinta-feira aqui na Câmara, né? Porque é o dia que vota o projeto. Então é importante as pessoas que usam o Sistema Único de Saúde estarem presentes, né? Os médicos, os gestores, a população sabe a importância que é os postos de saúde funcionarem até às 24 horas. Na sessão plenária desta segunda-feira, os vereadores destacaram o trabalho de Flávia Volkmer, a primeira técnica de nutrição registrada no Conselho de Nutricionistas da 2ª Região. A homenagem ocorreu durante o período de comunicações.
A homenagem foi proposta pelo vereador engenheiro Comaceto, membro da mesa diretora. O parlamentar falou sobre a importância do trabalho dos técnicos de nutrição para a segurança alimentar. Em Porto Alegre, o primeiro registro de profissionais da categoria data dos anos 2000, mas a profissão ainda carece de regulamentação. Uma proposta de dar o apoio para a regulamentação do técnico em nutrição vem para valorizar cada vez mais o tema da alimentação saudável. E o técnico em nutrição é aquele que trabalha no dia a dia, lá na ponta, auxiliando, sejam elas nas cozinhas hospitalares, sejam elas nas escolas, sejam elas nos espaços públicos ou privados, nos restaurantes, e é uma profissão que ainda não tem o seu reconhecimento. Flávia foi a primeira técnica a ser registrada junto ao Conselho Regional de Nutricionistas da 2ª Região. Por isso, ela foi homenageada em nome da categoria. Junto com uma nutricionista, Flávia subiu à tribuna para agradecer a homenagem dos parlamentares e pediu apoio dos vereadores para o reconhecimento da profissão. A gente tem esperança, né, agora com esse apoio todo de conseguir. A luta vem vindo há tempos, a gente tem um grande empecilho que não passa em Brasília, eu não sei o que acontece, mas é lá que está a nossa maior dificuldade. Eu espero que a gente consiga, que o nosso trabalho seja reconhecido, que todo mundo, quando perguntar o que é um técnico de nutrição, saiba reconhecer, né, saiba a importância do nosso trabalho. E uma oportunidade para os próximos que vão vir aí, para o pessoal que vai se formar e que quer seguir essa carreira. Durante o período de comunicações temáticas, diversos parlamentares manifestaram apoio à causa da categoria. Mais tarde, na ordem do dia, o primeiro projeto apreciado pelos vereadores também teve relação com o assunto. O vereador engenheiro Comaceto encaminhou moção de apoio ao projeto de lei de autoria da deputada federal Érica Cocai. O texto, que pretende regulamentar a profissão técnico de nutrição, tramita na Câmara dos Deputados. A proposta do vereador foi aprovada por unanimidade, com 22 votos favoráveis. O título de cidadão emérito de Porto Alegre foi entregue ao pastor da Assembleia de Deus, João Oliveira de Souza. A homenagem ocorreu em sessão solene. A entrega do título de cidadão emérito a João Oliveira de Souza foi proposta pelo vereador Elisandro Sabino, do PTB, também pastor da Assembleia de Deus. O parlamentar destacou que em 90 anos de igreja, esta é a primeira condecoração recebida por um pastor. João Oliveira de Souza falou da importância de transformar a teologia em ações de amor ao próximo. Nascido em Porto Alegre em 1956, João é pastor desde os 33 anos de idade. Além da Igreja de Porto Alegre, presidiu unidades da Assembleia de Deus em Viamão, Passo Fundo e Santa Maria. A sessão solene de entrega do título de cidadão emérito foi comandada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Cássio Trogildo, do PTB. Líderes religiosos, familiares e outras autoridades acompanharam a homenagem. O título de cidadão emérito também foi concedido a Luiz Eduardo Amaro Pelizer. O advogado é o atual vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio Grande do Sul. A homenagem foi proposta pelo vereador Reginaldo Pujol, do Democratas. Segundo o parlamentar, a entrega do título de cidadão emérito a Luiz Eduardo Amaro Pelizer significa também uma homenagem ao trabalho da OAB do Rio Grande do Sul. O advogado afirmou que a atuação na ordem é a experiência mais realizadora da trajetória profissional. Luiz Eduardo Pelizer nasceu em Porto Alegre em 1951, mas se tornou advogado pelo Centro Universitário de Brasília. Funcionário aposentado do Banco do Brasil, exerceu a função de advogado da instituição por 20 anos. Pelizer é o vice-presidente da atual gestão da OAB no Rio Grande do Sul. A sessão solene, presidida pelo vereador João Carlos Nedel, do Partido Progressista, foi acompanhada pelo presidente da OAB e pelo vice-prefeito da capital, além de outras autoridades. O Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!